estrutura que a gente está projetando, o que a gente projetou. No aspecto qualidade da estrutura, um ponto fundamental é a gente ter uma boa compatibilização entre a agressividade ambiental e as características dessa estrutura. Se a gente conhece bem a agressividade ambiental, a gente vai conseguir definir características do concreto e da estrutura capazes de fazer frente a esses níveis de agressividade. Por exemplo, vamos conseguir definir cobrimentos adequados àqueles níveis de agressividade, vamos conseguir definir características do concreto que podem fazer frente a esse nível de agressividade, como uma relação água-cimento, ou uma característica de transporte de agentes agressivos, que seria compatível com aquele nível de agressividade que a gente tem no ambiente. Mas não se pode esquecer que a execução é quem vai materializar o que a gente está prevendo no projeto. Então, a execução ela tem que ter um controle rigoroso, tanto no recebimento do concreto, por exemplo. A gente tem que deixar aquele olhar de fazer o controle do concreto simplesmente baseado na resistência e na fluidez do concreto. Temos que avançar no sentido de fazer controles também associados às características de transporte de agentes agressivos no concreto. E o controle de execução propriamente dito. E na fase de uso, que é a fase mais longa da estrutura, também tem que se ter os cuidados de manutenção e aqueles cuidados para não se danificar a estrutura, expondo-a a processos relacionados à corrosão de armaduras. Bom, visto essa parte relacionada ao projeto, a gente também dispõe de meios adicionais para proteger a armadura. Esses procedimentos eles podem estar com foco na própria armadura. Quando eu falo, por exemplo, de proteção catódica dessa armadura, quando eu falo de tratamentos superficiais nessa armadura, quando eu falo de armaduras especiais que têm ligas diferenciadas, que conseguem ter uma resposta melhor em relação àquele ambiente agressivo no qual a estrutura está sendo exposta. Por outro lado, eu posso ter também uma ação focada no concreto. Aqui no campo preventivo, por exemplo, eu posso utilizar inibidores de corrosão, já prevendo que a minha estrutura vai estar exposta a um nível de agressividade tão elevado que eu já adiciono esses elementos para ter um melhor comportamento da minha armadura. Posso também fazer tratamentos superficiais nesse concreto, dificultando a entrada de agentes agressivos nessa minha massa de concreto. No contexto da proteção suplementar da armadura, como a gente já vinha falando, a proteção catódica, que tem a característica de conduzir, no caso da proteção catódica por corrente impressa, conduzir a armadura a uma condição de potencial que conduz à condição de imunidade, ou seja, a armadura não corrói porque ela assume um papel de cátodo nesse sistema que é montado. No campo dos tratamentos superficiais, já há um certo tempo a gente tem disponíveis as armaduras galvanizadas. Em alguns países existem as armaduras com pinturas epóxi sobre a superfície dessa armadura. No campo das armaduras especiais, nós temos as armaduras inox, que já tem um bom tempo também, que alguns países aplicam. As armaduras não metálicas, que são as armaduras baseadas em matrizes poliméricas com fibras de vidro, fibra de carbono, fibra de basalto. Com foco no concreto, a gente tem os inibidores de corrosão, que podem ser aplicados na superfície, e a partir da superfície, esses inibidores entram na massa de concreto. Em geral, esse tipo de aplicação, ela vem no sentido de tratar uma estrutura já com problema de corrosão, mas pode ser aplicado também de forma preventiva. Ou a aplicação dos inibidores já na mistura do próprio concreto. E por outro lado, as pinturas superficiais que vão criar um sistema na superfície do concreto que dificulta a entrada dos agentes agressivos. Bom, detalhando um pouco mais a questão da qualidade da estrutura projetada,
É importante a gente ter ou dedicar um certo tempo a conhecer bem as características de agressividade ambiental a qual a estrutura está sendo submetida. Porque a partir desse conhecimento é que eu vou ter condições de definir características do meu concreto e da estrutura suficientes para fazer frente a essas solicitações de agressividade ambiental. Então, eu vou ter condições de definir uma relação água-cimento ou água-ligante máximo, vou ter condições de definir um cobrimento mínimo daquela armadura, vou ter condições de definir características de transportes associado, por exemplo, a um coeficiente de difusão ou a uma medida de resistividade superficial daquele concreto. E aí, esses elementos passam a ser também elementos de controle na hora que eu vou receber esse concreto, ou mesmo que eu vou fabricar esse concreto na obra. Então, a execução ela tem que ser capaz de materializar essas características que eu defini aqui na fase de projeto durante a sua realização no canteiro de obras. Então, esse olhar que eu venho abordando, ele está focado no campo da prevenção, porque a ideia é aumentar esse período de iniciação da corrosão, ou seja, aumentar a vida útil inicial dessa estrutura. Então, toda essa abordagem que eu coloquei estaria no campo da prevenção, porque se eu atuo no campo da recuperação, e em algumas situações isso vai acontecer, eu vou ter já uma intervenção mais trabalhosa, uma intervenção mais onerosa. Então, se a gente usar como referência a lei de Sitter, a gente sabe que esses custos têm uma tendência de crescimento exponencial, e quanto mais tarde eu atuo no sentido preventivo, maior vai ser o custo que eu vou ter para aquela estrutura. Então, vamos ficar hoje no campo da prevenção, né? Vamos dizer assim, agregar características ao meu projeto que possibilitem um aumento dessa vida útil inicial da minha estrutura. Quando eu estou projetando, eu vou ter que definir especificações desse concreto, características de dosagem desse concreto, que pode fazer frente a essa agressividade ambiental, vou definir as espessuras de cobrimento da minha armadura, e vou também definir detalhes executivos que facilitem a execução daquela minha estrutura da forma como eu pensei. No campo da execução, na hora que eu estou realizando aquela construção, eu vou ter que fazer um controle de recebimento dos materiais que eu vou utilizar, no caso o concreto, eu vou ter que fazer um controle de recebimento mais rigoroso, pautado não só em características de resistência e de fluidez desse concreto, mas em características relacionadas ao transporte de agentes agressivos também. Eu devo fazer uma boa cura desse concreto para que eu não tenha diferenças de características desse concreto em relação à superfície e o interior. Por exemplo, se eu não faço uma cura boa, eu posso ter características de porosidade na superfície do concreto bem mais elevadas, o que é, é, vai no sentido negativo do desempenho desse concreto em relação à entrada dos agentes agressivos. E deve ter associado a isso uma fiscalização rigorosa na execução, garantindo, por exemplo, os níveis de cobrimento mínimos que foram especificados durante o projeto. Na fase de uso, eu tenho por obrigação realizar as manutenções preventivas que eu tenho que fazer ao longo da vida útil dessa estrutura, e tenho que fazer, e tenho que ter um contato, um uso dessa estrutura de maneira a manter as características iniciais dessa estrutura. Não posso agredir essa estrutura abrindo portas adicionais para a entrada de agentes agressivos e gerando problemas de forma quer seja localizada ou de forma mais ampla para aquela estrutura. Então, quando eu falo em conhecer bem o ambiente no qual essa estrutura está inserida, eu coloco aqui dois exemplos que aparentemente são bem próximos, mas na realidade não são tão próximos. O lado esquerdo aqui eu tenho uma obra construída diretamente dentro do mar, onde a gente tem a concentração salina da água do mar, que já é um referencial para que eu projete essa estrutura dentro desse ambiente agressivo. Do lado direito aqui é uma imagem do porto da minha cidade, que é por onde
se faz o transporte de produtos que chegam e que saem da capital, mas ele tem uma característica particular, porque esse porto, até, apesar de ele ter um contato direto com o mar, ele é um porto que se situa em uma área fluvial. Então, onde vocês estão vendo aqui os navios, é uma região de rio, e aqui eu tenho a foz do rio tendo contato com o mar. O que que isso indica? Indica que a concentração salina média que eu tenho nesse ambiente é diferente desse caso que está do lado esquerdo. Então, eu preciso entender um pouco qual é o nível de agressividade que eu vou ter nesse ambiente para poder projetar uma estrutura adequada àquela condição de solicitação ambiental. E, passando para o campo da carbonatação, por exemplo, eu também posso ter variações importantes, inclusive dentro de um mesmo projeto. No caso de um edifício, tomando como referência um edifício, eu posso ter ambiente externo, posso ter ambiente interno, onde vai variar um pouco as concentrações de CO2, mas posso ter um ambiente específico, por exemplo, um subsolo de garagem, onde a concentração média de CO2 que eu vou ter naquele ambiente pode ser 2, 3, 4 vezes superior ao que eu tenho nos outros ambientes daquela estrutura. Então, isso vai ensejar um nível de agressividade maior em relação à carbonatação, a velocidade maior de avanço da frente de carbonatação nos meus materiais, e eu posso, para aquele ambiente, por exemplo, para aquele subsolo, definir características de projeto um pouco diferentes para fazer frente àquele nível de presença de CO2, aquela concentração de CO2 no ambiente mais elevado. Então, é nesse ponto que eu coloco que conhecer o ambiente é fundamental para que eu possa definir características da estrutura mais adequadas àquele nível de solicitação. No caso da zona de atmosfera marinha, que é aquela região que não está em contato direto com o mar, mas que sofre a influência dos sais marinhos que são transportados para o interior das cidades, eu também sei que essa agressividade marinha, ela não é única, ela vai variando à medida que eu vou me distanciando da fonte salina, que é o mar. Depende não só dessa distância, mas vai depender também da velocidade do vento, que é um parâmetro que está diretamente relacionado ao transporte de sais que são gerados no mar para o interior das cidades costeiras. Então, esse é um referencial que eu devo ter em mente. Por exemplo, construir um prédio na primeira linha, na beira-mar, significa um nível de agressividade. Construir um prédio na quadra posterior já significa outro nível de agressividade. Então, não posso tratar essas duas construções da mesma forma. Então, a gente já sabe que há uma queda brusca da salinidade com o afastamento do mar, com a fonte de sais que é o mar, mas também sei que há uma diminuição da oferta de sais com o aumento em relação ao nível do solo, então os sais têm mais dificuldades de alcançar alturas maiores, então prédios de 30 andares, por exemplo, as partes mais altas estão sujeitas a um nível de agressividade menor. Bom, um caminho é eu medir isso ambientalmente falando para ter uma ideia mais precisa, mas eu posso lançar mão de modelos que já são disponíveis na literatura para que eu possa ter uma avaliação do nível de agressividade que me espera naquele ambiente. E a partir desses modelos e da interação dos sais que estão no ambiente com os concretos, eu posso ter referenciais, por exemplo, de curvas que me dizem como avança o teor crítico naqueles concretos com a idade, e a partir daí eu defini características do meu concreto, como relação água-cimento máxima, como cobrimento mínimo, como coeficiente de difusão a unidade de referência, por exemplo, 28 dias, ou uma resistividade superficial mínima a unidade de referência, como 28 dias também. Então, preciso avançar no sentido de passar a definir características de transporte do meu concreto para fazer frente àqueles níveis de agressividade. Aqui, simplesmente lembrar que nós temos referenciais normativos que devem ser cumpridos em função
da classe de agressividade ambiental que a minha estrutura esteja inserida. Aqui eu comento simplesmente uma limitação que ainda temos nos nossos referenciais normativos, que é a classe 3, que se refere ao ambiente marinho, ela não faz qualquer menção ou distinção a essa variação de agressividade que a gente tem na zona de atmosfera marinha. E não é a mesma coisa eu tratar um edifício que está à beira-mar do que um edifício que está na quadra seguinte, a 100 metros de distância em relação ao mar. São condições de agressividade bem diferentes. Tá? Um outro aspecto, a gente ainda vai voltar em aulas seguintes à questão normativa, mas, por exemplo, os referenciais de cobrimento e de relação água-cimento para concretos em zona de atmosfera marinha, para a primeira linha mais próxima ao mar, esses referenciais, na minha opinião, ainda são insuficientes. Não conseguiriam conferir para estruturas sem sistemas de proteção adicional uma vida útil mínima de 50 anos. Depois a 12655, que é uma norma de controle e recebimento do concreto, ela tem algumas indicações adicionais, como, por exemplo, o teor máximo de cloretos que pode ter numa estrutura. Se estamos falando de um concreto armado exposto a cloretos, esse teor é de 0,15, o que é um teor já bem baixo. Esse ponto aqui é um ponto positivo em relação à preservação da integridade da estrutura. Mas simplesmente trazer à tona que temos referenciais normativos e que tem que se observar esses referenciais normativos e tê-los como referenciais mínimos. Podemos ter definições mais conservadoras em relação ao que está posto na norma. Ainda dentro do aspecto projeto, queria chamar a atenção a questão do que a gente define a nível de projeto, ele tem que estar harmonizado com um conceito que eu chamo de construtibilidade, que seria a facilidade de executar aquilo na obra. Então, por exemplo, nessa imagem do lado esquerdo, quando eu tenho as sobreposições de armaduras de um segmento dessa viga com o outro segmento, vejo que eu tenho uma sobreposição de armaduras numa quantidade muito grande e que vai dificultar a minha concretagem e vai dificultar com que o concreto envolva de forma uniforme toda essa armadura que está aí na parte inferior da viga. Né? Então, se isso está definido em projeto, o projeto tem que ter um olhar na execução para resolver essas interfaces, principalmente em áreas de sobreposição, quando eu tenho sobreposições de armaduras de um tramo, de uma viga que chega com outra, com o que se sobrepõe com os pilares, e é uma região de conflito. Então, isso tem que ser verificado antes, já na fase de projeto. E também as interferências com outros projetos que podem acontecer também. Do lado da execução, é que vocês já devem ter visto isso em algum momento, mas simplesmente voltar a chamar a atenção, a qualidade do concreto, as características de aplicação daquele concreto, elas têm que ser compatíveis com aquela realidade que eu tenho naquele projeto. Então, o concreto, por exemplo, se eu tenho uma densidade maior de armadura, tem que ter uma fluidez maior daquele concreto, senão eu vou ter situações como essa, que é ter que demolir uma peça por completo e refazê-la em função do fato de que a execução daquela peça não foi feita de forma adequada, com qualidade compatível com o que se previa naquele projeto. Bom, além disso, chamar atenção para o controle não só baseado naqueles parâmetros tradicionais que a gente tem, mas controles associados à velocidade de transporte de agentes agressivos naquele meu concreto, medidas aceleradas, por exemplo, de carbonatação para aquele concreto que eu vou trabalhar, ou em campo eu fazer medidas de resistividade superficial associando essas medidas ao transporte de agentes agressivos, ou medidas, por exemplo, diretas de difusão de cloretos, também como instrumento de controle daquele concreto que está chegando à minha obra.
Bom, já passando para ações adicionais de proteção àquela minha armadura, vamos falar da proteção catódica. A proteção catódica, ela pode acontecer de duas formas: por corrente impressa, que é a forma mais efetiva de proteção da armadura, que consiste em impor à minha armadura um potencial eletronegativo o suficiente para levar a minha armadura à zona de imunidade, de acordo com o diagrama de Purbeck, e a proteção catódica por ânodos de sacrifício, onde eu incorporo à minha estrutura ânodos de uma liga mais instável que o aço, de forma que essa liga passa a funcionar como ânodo e o aço passa a funcionar como cátodo na minha pilha eletroquímica. Então, como eu estava dizendo, na proteção catódica por corrente impressa, o objetivo é tirar a minha armadura da zona de corrosão e condicioná-la para que ela entre na zona de imunidade, onde ela não teria mais corrosão ativa. Como é que eu faço isso? Eu tenho que montar um sistema onde eu conecto a minha armadura ao polo negativo de uma fonte, utilizo um eletrodo auxiliar externo conectado ao polo positivo e imponho uma diferença de potencial de forma que conduza o potencial dessa armadura para uma zona de imunidade. Em geral, essa malha ela é de um metal mais nobre, ela vai funcionar como ânodo, mas ela tem que ser de um metal mais nobre, porque senão ela corroeria rapidamente e aí teria que substituir algumas vezes ao longo da aplicação desse sistema. E aí é importante verificar se há uma distribuição uniforme da corrente no sistema montado, para que eu não tenha, por exemplo, a formação de ilhas de corrosão devido a uma má distribuição dessa corrente. Mais algumas informações sobre a proteção catódica. Lá fora é utilizado com muito mais frequência que aqui no Brasil. E a gente sabe que em meios de elevada contaminação, como por exemplo as pontes nos Estados Unidos, que usam muito sais de degelo, é a única alternativa capaz de parar o problema da corrosão. Quando essas armaduras, quando essas estruturas não estão submersas, nós estamos falando de correntes entre 2 e 20 miliamperes por metro quadrado. Quando elas estão submersas, esses valores são mais baixos. É um procedimento que tem um custo relativamente elevado. Muitas vezes, o que me interessa não é proteger totalmente a armadura conduzindo à zona de imunidade, mas é eu aplicar um sistema que a gente chama de prevenção catódica, onde a condução da minha armadura a potenciais mais eletronegativos faz com que essa armadura tolere mais cloretos, por exemplo, naquela minha estrutura. Então, eu não preciso entrar na zona de imunidade, mas eu posso trabalhar, pelo menos durante um tempo, para que aquela armadura tolere uma concentração de cloretos 2, 3, 4 vezes maior do que ela toleraria sem a proteção catódica. Aqui algumas imagens da aplicação do sistema, a montagem do eletrodo auxiliar externo, a projeção aqui de um material que vai reter o eletródo, nesse caso aqui eu acho que é polpa de celulose, o sistema já montado, só como exemplo, falar que no Rio, no Brasil, o Cristo tem um sistema desse, de proteção da sua estrutura interna. Então, é algo que está disponível e para algumas situações específicas pode ser aplicado. No caso da proteção catódica por ânodos de sacrifício, ou proteção galvânica, como eu tinha falado agora há pouco, eu vou inserir no sistema elementos de uma liga menos nobre que o ferro, de forma que essa liga vai funcionar como ânodo e a minha armadura vai funcionar como cátodo. Esse é um sistema que pode ser utilizado tanto de forma preventiva, como pode ser utilizado de forma corretiva. Por exemplo, do lado direito aqui eu tenho a aplicação numa recuperação de uma estrutura e está sendo aplicado de forma corretiva. Também tem que ter a preocupação de não criar ilhas de corrosão. Então, por isso que esses elementos eles devem ser dimensionados em função da liga que ele é constituído, e o espaçamento entre eles também deve ser definido em função
dessa característica e da característica do concreto, da capacidade, da condutividade desse material. Aqui também algumas imagens adicionais desse sistema, ele pode vir na forma de pastilha, como está mostrado aqui, a pastilha de zinco, é uma liga de zinco, na verdade, envolvido por uma capa de argamassa, para facilitar essa inserção no concreto. Pode vir através de malhas, ou de barras, de placas de zinco, que também podem ser aplicadas. E aqui também a gente vê a aplicação da liga de zinco através de um sistema que é a termoprojeção. A uma temperatura mais elevada se projeta o zinco e ele adere à superfície do concreto. E depois é montado o sistema de conexão para que a pilha funcione. Mas, independente da opção que eu adote, o princípio de funcionamento é sempre o mesmo. Os anos de sacrifício, eles vão corroer no lugar da armadura principal. E, evidentemente, esse sistema ele vai funcionar durante um certo tempo. Ele não é definitivo, ele vai funcionar durante aquele tempo no qual a liga vai se dissolver, até o momento que ela se dissolve completamente e aquele sistema deixa de funcionar. Bom, agora passando para os inibidores de corrosão, a gente pode ter algumas classificações para os inibidores de corrosão. Uma das classificações mais conhecidas é essa segunda forma de atuação. Os inibidores podem ser anódicos, catódicos. Anódicos quando atua na parte anódica da reação, catódico quando atua na parte catódica da reação, ou mistos que atuam de forma conjunta na parte anódica e catódica. Eu posso ter também uma classificação segundo a forma de aplicação. Os inibidores podem ser aplicados na massa de concreto, de forma preventiva, podem ser aplicados na superfície, onde eles penetram no concreto a partir da superfície. Então, eles precisam ser transportados até chegarem ao nível da minha armadura. E aí é importante ter um certo controle para verificar se realmente esses inibidores estão sendo transportados até o nível da armadura. E mais recentemente eu vi alguma publicação onde eles podem ser injetados. Injetados se fazem cavidades no concreto e se injeta a alta pressão, de forma que esses inibidores vão passando pela rede porosa do concreto e vão. A intenção é atingir toda a massa de concreto no entorno da armadura. Eu posso também ter uma terceira classificação, que seria o segundo objetivo de aplicação do inibidor. Ele pode ter uma aplicação preventiva, quando eu já prevejo que a minha estrutura vai estar exposta a um nível de agressividade elevado, então eu lanço mão desse instrumento de forma preventiva, em geral, aplicando já a massa do concreto. E posso ter uma ação corretiva quando eu já tenho um processo de corrosão em curso, e aí eu vou aplicar inibidores que sejam capazes de atuar em relação àquele processo de corrosão em curso, pelo menos reduzindo as velocidades de corrosão que eu tenha inicialmente para patamares menos significativos. Aqui algumas imagens das formas de aplicação. A aplicação superficial, onde se aplica na superfície do concreto e a partir daí esses inibidores entram pela rede porosa, entram na forma líquida ou na forma de vapor. A aplicação diretamente na massa de concreto. Posso ter uma aplicação na superfície associada a um campo elétrico, onde esse campo elétrico favoreceria o transporte daquele inibidor para o interior. E também a injeção pressurizada, que eu falei agora há pouco, onde são feitos acessos em partes da estrutura, e a partir daí esse material é injetado a uma certa pressão, para que ele vá ocupando os espaços em torno da armadura e tenha a capacidade inibidora atuante. É importante dizer, gente, que hoje há uma grande diversidade de inibidores disponíveis no mercado, né? E mais recentemente a gente tem a linha dos inibidores derivados de plantas. Tem muita gente pesquisando essa linha de inibidores,
bioinibidores. Mas independente da forma com que eu aplico e do tipo de inibidor que eu vou utilizar, eu preciso avaliar a eficiência desse inibidor. Em que medida esse inibidor é eficiente frente àquela situação de agressividade que eu tenho? É possível que um inibidor ele tenha eficiência até um patamar de concentração de cloretos que eu tenho no meu concreto, por exemplo. E a partir daquele ponto ele já não tem mais eficiência. Então, isso eu preciso ter conhecimento para decidir de forma segura qual que seria a melhor opção de inibidor para aquela minha estrutura. Então, eu preciso conhecer claramente em que condições ocorre essa eficiência do inibidor que está sendo proposto para aquela estrutura. Então, só para a gente ter como exemplo, né, na avaliação da eficiência de inibidores, tem inibidores que se aplicam na superfície, que tem uma boa penetrabilidade, como vocês estão vendo aqui nesses perfis obtidos com a aplicação de um determinado inibidor, e outros que não têm capacidade de penetrar a partir da superfície, embora estejam aí no mercado disponíveis para serem utilizados. Então, por isso é importante a gente ter essa avaliação para realmente verificar a eficiência daquele inibidor naquele tipo de material que a gente está utilizando. Um outro aspecto também importante para a gente compreender é que a eficiência do inibidor, em várias situações, vai depender da concentração que eu aplico. Então, aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, que uma concentração maior de um inibidor me consegue conferir àquele concreto um tempo muito maior em relação ao tempo de referência, ou à minha amostra de controle, para que a corrosão se inicie quando eu submeto a um ambiente agressivo, comparativo, nesse caso, que é um ambiente em laboratório. Posso avaliar essa eficiência com outras técnicas eletroquímicas, como as curvas de polarização, e aí eu consigo verificar claramente um deslocamento quando o inibidor tem eficiência para zonas de correntes mais baixas em relação ao meu sistema de referência. Eu posso utilizar, por exemplo, as medidas de impedância, identificando também comparativamente a eficiência do sistema inibidor em relação ao sistema sem essa capacidade de inibição da corrosão. Bom, passamos agora então para as armaduras com tratamento superficial e as armaduras especiais, com ligas especiais ou não metálicas. Nesse campo, eu diria que as armaduras galvanizadas são as armaduras assim, já com uma longa estrada nesse tipo de aplicação. Funciona bem para as estruturas carbonatadas, tem uma certa eficiência também em relação à ação marinha, mas tem uma dificuldade que são os meios de elevadíssima alcalinidade. Então, a gente vai ver em slides para frente que mesmo quando a alcalinidade é muito elevada, há uma certa dificuldade de funcionamento da capa de zinco como sistema de proteção. Então, em que consiste a armadura galvanizada? Eu vou dar sobre a superfície da minha armadura, eu vou aplicar uma camada de zinco e essa camada é aplicada de forma térmica, a uma temperatura em torno de 500 graus. E aí eu vou criar um sistema sobre a minha armadura, de forma que esse zinco que está sobre a armadura tem um papel protetor sobre o aço que está aqui embaixo, né? No sistema eu vou ter uma transição de composição entre o ferro e a capa mais externa de zinco. Se esse zinco não se estabiliza numa matriz de concreto, que não é o objetivo é que ele se estabilize, ele vai funcionar pelo menos como um ano de sacrifício. Ele vai corroendo até que chegue ao nível, a agressividade chegue ao nível da armadura. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é que essa capa de zinco ela se estabilize dentro dessa matriz de concreto.
E quando eu alcanço essa estabilização, eu estou conferindo a essa camada de zinco uma condição de passividade. E aí essa proteção vai perdurar durante muito mais tempo. A dificuldade é que em meios de extrema alcalinidade, essa estabilização não ocorre, e aí a corrosão do zinco ela vai progredindo até que essa proteção como ângulo de sacrifício ela deixe de existir. Aqui a gente tem alguns resultados de laboratório que mostram a eficiência desse sistema de proteção. Por exemplo, do lado direito aqui eu tenho medidas de potencial e de corrente com o sistema antes de carbonatar e após a carbonatação. E vamos ver, por exemplo, que com o ácido de referência eu vou ter correntes extremamente elevadas depois da carbonatação e com o ácido coberto por zinco galvanizados, eu vou ter correntes de corrosão bem baixas, conferindo essa proteção à minha armadura. Então, é um sistema que funciona bem em meios sujeitos à carbonatação. Quando a alcalinidade do meio aumenta bastante, por exemplo, acima de 13,2, 13,3, até um pouco mais, as correntes no sistema sobem significativamente e esse zinco não consegue se estabilizar. Então, a única preocupação seria conhecer bem que tipo de cimento eu vou utilizar para que eu não crie uma matriz que gere essa condição desfavorável à estabilização da camada de zinco. Aqui uma outra imagem que mostra o efeito positivo da armadura galvanizada, onde armaduras de referência elas despassivam bem mais precocemente em meios com cloretos e as armaduras galvanizadas elas têm uma tolerância maior à presença de cloretos, despassivando em um espaço de tempo bem maior. Importante colocar aqui, mesmo com cloretos, há um aumento da proteção, não tem a dúvida, mas essa proteção não é indefinida. Percebe-se que há um aumento no teor crítico que vai variar entre 50% e até 100%, pode chegar a duplicar o teor crítico da minha armadura com a capa galvanizada. E aqui uma imagem, né, de como o processo de corrosão se processa com a armadura galvanizada, consumindo essa capa de galvanização. Bom, partindo agora para as armaduras com pintura epóxi sobre a superfície dessa armadura, na verdade eu vou criar uma película altamente resistiva, né? E teoricamente protetiva sobre essa armadura. No entanto, essa proteção ela depende essencialmente da qualidade da aplicação do revestimento e no manuseio dessa armadura, porque se eu tiver qualquer dano na superfície dessa armadura ou tiver uma aplicação deficiente, eu fatalmente vou ter problemas de corrosão por debaixo da capa de epóxi. E essa corrosão normalmente é a taxas elevadíssimas, porque ela ocorre de forma localizada e essas falhas conduzem à dissolução do metal naquele ponto de corrosão numa velocidade extremamente elevada. Esse é o ponto débil desse tipo de armadura. Cuidados adicionais que a gente tem que ter, por exemplo, quem usa esse tipo de armadura, proteger contra a radiação UV, porque o epóxi não convive bem com a radiação UV, faixas de espessura de aplicação desse tipo de pintura. Apesar desse tipo de sistema estar bem normalizado nos Estados Unidos, se usou bastante esse tipo de armadura nos Estados Unidos, na Itália se usou também, mas é um sistema que apresentou muitos problemas, né? Então, apresentou muitos problemas de corrosão localizada, e isso representa um risco grande para a estrutura. E a partir do momento que eu tenho opções mais seguras para se utilizar para fornecer essa proteção suplementar à minha armadura, por que eu vou utilizar esse tipo de sistema? Então, a pergunta que tem que se fazer e se ter atenção em relação a esse sistema. Em geral, eu não recomendaria a aplicação desse tipo de sistema, apesar dele estar disponível em alguns países
e ter algum histórico de aplicação. Mas eu diria que a relação custo-benefício do material, e aí quando eu falo custo-benefício, não é a questão só econômica, é a questão do risco de corrosão que se tem por falhas pontuais desse sistema, ele é muito elevado. Bom, temos também as armaduras inox, que são armaduras já também que têm um certo nível de aplicação em alguns países. Nessas armaduras eu tenho uma liga diferente em relação à minha armadura convencional, teores de cromo mais elevados, mas não só teores de cromo, eu tenho níquel e tenho molibdênio para conferir uma microestrutura diferente a essa armadura que permite uma condição de passividade, mesmo em ambientes onde eu tenho um nível de contaminação por cloretos mais elevado. Então, as armaduras inox, dependendo do tipo de armadura que eu esteja falando, ela pode tolerar até 20 vezes mais o que uma armadura de aço carbono convencional tolera, né? O aspecto particular dessa armadura realmente é a questão do custo inicial, mas aí a gente vai falar no próximo slide que a gente não pode ter um olhar pautado só no custo inicial, né? Então, sempre que avaliar o contexto daquela obra e a vida útil daquela obra, o que representa esse custo inicial ao longo da vida útil. Então, aqui mais uma vez, uma imagem mostrando o incremento do teor crítico de cloretos em função do tipo de aço inox. Existem diversos tipos de liga que são classificadas como aço inox, né? E, evidentemente, a gente tem aqueles que são mais eficientes. Mais recentemente, os aços dúplex são aqueles que apresentam uma maior tolerância em relação à presença de cloretos. Se a gente fizer um comparativo de custos dos sistemas disponíveis, por exemplo, o aço carbono seria o custo referencial 1, a pintura epóxi teria um acréscimo de 40%, o aço inox seria 6 vezes o valor do aço carbono. No entanto, o que é que representa esse custo em relação ao custo da estrutura? O aço inoxidável, por exemplo, pode representar um acréscimo de 15% do valor da estrutura. Ora, mas esse aumento de 15% no custo da minha estrutura de concreto armado, o que que isso vai significar de vida útil adicional para aquela minha estrutura, né? Então, essa conta que a gente tem que fazer é visualizar a adoção de um sistema ao longo do ciclo de vida daquela minha estrutura, de forma que eu posso ter um custo inicial maior, mas eu posso ter um aumento de vida útil de 3, 4 vezes, o que significa que esse custo inicial vai representar muito pouco ao longo do ciclo de vida daquela minha estrutura. Bom, ainda dentro das ligas especiais, tem os aços com altos teores de cromo. Nos Estados Unidos são comercializados como os aços MMFX. São aços que têm teores de cromo que em termos médios, variam de 3% a 9%. Não são aços inox, mas que com teores de cromo mais elevado, eles conseguem ter uma tolerância a cloretos bem mais elevada. Então, ele surgiu como uma opção alternativa em relação ao aço inox para ambientes agressivos, com um custo mais acessível. Então, teores de cromo acima de 4% melhoram significativamente o desempenho dessas armaduras em ambientes com cloretos. São materiais que já estão normalizados nos Estados Unidos, mas tem uma aplicação mais recente. E eu não sei se na China já se usa esse material, sei que tem alguns estudos feitos lá também com esse material, mas ainda eu diria que é um material que tem uma aplicação mais concentrada nos Estados Unidos, mas que os resultados que se tem inicialmente já mostram alguma perspectiva de uso desse material como alternativa para ambientes de extrema agressividade. Bom, no outro campo, a gente teria as armaduras não metálicas, as armaduras sintéticas baseadas em sistemas com fibras de vidro, fibra de carbono, fibra de basalto.
aplicados com resinas, ou seja, conformados em uma matriz com resina polimérica. E a grande questão dessa alternativa está pautada em dois aspectos. Primeiro, a durabilidade dessas armaduras não metálicas em meios alcalinos, porque elas podem ter falhas de durabilidade por degradação em meios de elevada alcalinidade ao longo do tempo. Então, precisa-se ter uma avaliação a longo tempo para que se possa ter garantia em relação à aplicação em meios alcalinos. Um outro aspecto é que nunca se deve aplicar esse tipo de armadura como uma opção 100% substitutiva ao aço convencional, ou aqueles aços especiais que a gente falou. Porque eles têm esse tipo de armadura, confere à estrutura um tipo de ruptura frágil, que é algo que não é desejável, por exemplo, para uma construção em situação de colapso. Imagine uma construção numa região que está sujeita a sismo. Então, uma armadura convencional, ela tem uma condição de ruptura mais dúctil, então dá tempo as pessoas evacuarem o ambiente e se protegerem de algum sinistro. Num caso como desse tipo de armadura, o que se visualiza é que você pode ter uma ruptura frágil e compromete a questão de segurança em situações de risco extremo naquela estrutura. Então, tem que ser aplicado com bastante cuidado. É fato que elas têm uma resistência à tração muito mais elevada, mas têm modos de elasticidade bem diferentes do aço convencional, e isso a gente tem que levar em conta. Bom, passamos então para a última parte, que seriam os tratamentos superficiais do concreto. Esses tratamentos eles podem ser agrupados em 3 sistemas diferentes: as pinturas e selantes, que se aplicam na superfície do concreto, criando uma película. E o objetivo é diminuir ou impedir a passagem de agentes agressivos através do concreto a partir dessa formação dessa película. O outro sistema são os hidrofugantes, onde esses produtos vão repelir a água, e ao repelir a água, dificultam a entrada de agentes agressivos através desse sistema. E, por fim, os bloqueadores de poros, onde se enquadram os cristalizantes, que funcionam a partir da precipitação de novos produtos hidratados, fechando ou tamponando, teoricamente, fechando ou tamponando esses poros mais superficiais, né? Todos esses sistemas, eles estão disponíveis no mercado e eles vão ter eficiências variadas em função do fabricante, em função das características de aplicação. Por isso que é importante a gente avaliar a eficiência de cada um desses sistemas antes da gente aplicar. No caso de pinturas e selantes, é importante colocar que esses sistemas eles devem deixar a superfície do concreto respirar, senão o vapor de água vai fazer pressão por debaixo dessa película e vai descolar essa película, fazendo o sistema falhar. E a eficiência depende do tipo de material e sistema que está se empregando. Cada fabricante tem o seu próprio sistema e o nível de eficiência que ele se propõe a atingir. Os hidrofugantes, em geral, precisam de uma manutenção mais regular, que são os siliconados que a gente já conhece. Precisa repor essa camada de proteção com mais regularidade e, em geral, tem uma menor eficiência. E aqui os cristalizantes, eles precisam de umidade para ter eficiência no seu funcionamento, né, para fechar essa porosidade capilar superficial, para que eles possam reagir. E a proposta é que eles reduzam essa porosidade superficial, e ao reduzir essa porosidade, ou mesmo bloquear essa porosidade superficial, eles dificultem a entrada dos agentes agressivos. Aqui, simplesmente de forma comparativa, alguns sistemas aplicados em concreto que foram submetidos ao ensaio de difusão, em relação ao concreto de referência, se vê que todos esses sistemas têm algum nível de eficiência. O epóxi realmente cria uma película que não deixa passar nada, mas os outros sistemas, quer sejam silicone
quer seja uma película de acrílico, elas diminuem significativamente o transporte de agentes agressivos. É lembrar que todos esses sistemas, eles vão demandar algum nível de manutenção, não se aplica uma vez e vai se esquecer no tempo. Tem que ter algum nível de manutenção, senão perde a eficiência ao longo do tempo. Bom, e já passamos então aos comentários finais, em função de tudo isso que a gente comentou. Uma análise bem conduzida do meu projeto, compatibilizando a agressividade ambiental com as características de estrutura, é sempre a opção mais econômica, salvo situações de extrema agressividade, para um projeto durável de uma estrutura de concreto. Então, o caminho mais econômico é sempre projetar bem e executar bem aquela minha estrutura. Isso vai me dar uma vida útil compatível com o nível de agressividade que eu tenha naquele ambiente no qual a estrutura está sendo inserida. Os inibidores de corrosão já é algo que ocorre já há bastante tempo no meio. É fundamental a avaliação da eficiência desses inibidores e saber sobre que condições essa eficiência ocorre. Porque aí eu vou saber, conhecendo esses limites de eficiência dos inibidores, eu vou saber qual seria a melhor opção para aquele caso específico que eu estou tratando. As armaduras com pintura epóxi apresentam um risco elevado de falha, com concentrações de corrosão e a elevadas velocidades. Então, realmente é uma opção que existe, mas, particularmente, a gente não recomenda. As armaduras galvanizadas têm um bom desempenho em meios carbonatados, isso é já comprovado. Tem alguma eficiência em meios com cloretos, mas dentro de um contexto mais limitado, então preciso saber se realmente seria a melhor opção para se aplicar naquele ambiente que eu estou projetando a minha estrutura. As armaduras inox têm um bom desempenho em ambientes com cloretos, mas é importante também a gente saber que elas não têm uma capacidade de proteção indefinida. Eu preciso saber qual o nível de tolerância que aquela minha liga de inox é capaz de ter em relação à presença de cloretos. Aí eu vou ter condições de visualizar melhor aquela opção, conjugando com elementos de cobrimento e qualidade do meu concreto para atingir aquela vida útil que eu estou projetando. As armaduras metálicas podem ter perda de desempenho ao longo do tempo em ambientes alcalinos, ou melhor, armaduras não metálicas, aqui tem uma pequena falha, como é o concreto. Então, tem que se ter atenção em relação a esse ponto. E, por fim, a proteção catódica é a única opção eficaz na interrupção do processo de corrosão em curso. Falo aqui da proteção catódica por corrente impressa. Bom, isso era o que eu tinha para comentar com vocês inicialmente, e agora vamos ter um espaço para algumas perguntas. Tem bastantes perguntas hoje. O Rayane Lopes pergunta, em relação ao 0,15% que fala a norma brasileira, 12655, esse valor se refere ao teor inicial de cloretos no concreto ou ao teor crítico? Isso é uma tolerância limite. Algumas pessoas chamam isso de teor crítico, mas não é. Isso é uma tolerância inicial. Não quer dizer que a sua armadura vai corroer se estiver acima disso aí, mas é uma questão de segurança. Como as normas têm que trabalhar com referenciais gerais, elas definem teores bem mais conservadores. Então, são teores, vamos dizer assim, máximos que se tolera no concreto para se ter uma garantia de que aquela armadura vai ter um bom desempenho naquele concreto. Bom, Wilson Wellington Silva pergunta, a pintura epóxi na armadura pode desfavorecer a boa aderência entre a armadura e o concreto? Olha, isso já foi estudado também, a questão dos revestimentos superficiais nas armaduras, não só o epóxi, como o próprio galvanizado, também se estudou um tanto isso aí. Nos níveis de espessura de camada que se preconiza nas normas, não é para se ter perdas importantes de aderência. Isso poderia vir
com camadas bem mais, vamos assim, espessas do que se recomenda os referenciais normativos. A questão das armaduras epóxi é muito mais os problemas que podem advir do seu uso em relação à corrosão. Esse é um ponto-chave. Maria Costa, sobre a realcalinização eletroquímica. Ela quer saber se a realcalinização altera apenas o eletrolito usado, é a primeira pergunta. Considerando que a realcalinização seria mais para situações de carbonatação enquanto a proteção catódica para cloretos, por que se ouve falar menos sobre a realcalinização eletroquímica? A eficácia dela tem sido menor? Tá, realmente a realcalinização eletroquímica é para concretos carbonatados, tá? Existem alguns estudos que comentam uma pequena alteração de porosidade no entorno da armadura devido à aplicação do sistema elétrico. Esse é um ponto, eu diria até que é passível de mais estudos nesse sentido. Mas entendendo que a realcalinização eletroquímica ela deve ser aplicada durante um determinado espaço de tempo, que não é longo. Para concretos convencionais, nós estamos falando de 2, 3 semanas de aplicação do sistema, e depois você vai proteger esse sistema de carbonatação futura, isso não seria um grande problema, tá? A proteção catódica, ela se aplica tanto para cloretos como para carbonatação. A questão é que, como é um sistema mais caro, que tem que ter aplicação definitiva, normalmente se aplica para cloretos que são casos de agressividade mais intensa. Mas é um sistema que funciona para qualquer situação de agressividade, tanto para carbonatação como para cloretos. Bom, Lucas quer saber sobre as matrizes poliméricas com fibras, como as de vidro. Se em ambiente alcalino o vidro sofre ataque químico, como essas barras são tratadas frente à durabilidade? Apenas com zircônia? Carmen, quer comentar sobre esse ponto? Eu não tenho tanta experiência com as armaduras e matrizes poliméricas. Eu sei que a questão da alcalinidade é um problema, elas absorvem umidade e aumentam de volume, e esse é um dos problemas que se tem, mas não conheço os sistemas de proteção que pode se aplicar. Sí, la parte más débil, a parte más débil das armaduras reforzadas de armaduras composites es la matriz, a matriz orgánica. Como dice Gibson, absorbe agua, por tanto no es ilimitada su durabilidad, aparte de cómo inciden las propiedades mecánicas ese agua. Lo que no he entendido es la parte final del circonio. ¿Cómo son tratadas esas barras para que tengan mayor durabilidad? Si se les coloca zirconia, que con o tempo acaba perdendo a área e diminui a aderência na pasta. Sí, no entiendo, no he oído nunca ni añadir a las matrices, ni a las fibras, ni al cemento circonio con estas armaduras. No se les trata de ninguna manera, sino que es fundamental el sistema de producción del composite. En este momento en Cimne, donde yo ahora trabajo, hay un gran proyecto con Aramco, que es la empresa petrolera de Arabia Saudita, para el desarrollo, el estudio paramétrico de las mejores mezclas de matriz y de fibras orgánicas también, no fibras inorgánicas, porque la fibra de vidrio se puede atacar, sino fibra orgánica. Pero aparte del estudio paramétrico, luego hay que hacer estudios de durabilidad, y uno de los pasos clave es cómo fabricarlo, no la durabilidad en sí de la armadura, sino luego cómo el fabricante la fabrica, hace que esas fibras queden dentro de la matriz, y cómo se genera la rugosidad superficial para que haya buena adherencia. Y lo del circonio, lo siento, no lo he oído nunca.
Claudia Rodríguez pregunta si han tenido experiencia con aditivos químicos como los ofrecidos por Sika o BAF y que si pueden explicar cómo funciona y su opinión sobre estos aditivos. Eu vou comentar bem rapidinho, porque eu sei que Carmen tem muito mais experiência com aditivos inibidores, mas, assim, tem dois aspectos para se ter em conta em relação aos inibidores. Há inibidores que funcionam até uma determinada relação entre o inibidor e a concentração de cloretos, por exemplo. E a partir dessa concentração, dessa relação, há um risco de corrosão localizada com taxas mais intensas. Então, é preciso, aquilo que eu falei, é preciso conhecer a eficiência do inibidor naquele meio que ele vai estar sendo inserido, para poder se tomar uma decisão melhor em relação a que opção a adotar. Em termos dos produtos comerciais, aí eu queria que a Carmen comentasse, que eu sei que ela já testou vários inhibidores, pode agregar más información en ese sentido. Bueno, la pregunta sobre los inhibidores, entiendo que es inhibidores, los aditivos es sobre aditivos inhibidores, como tú has dicho, porque aditivos BASF o Sika tienen muchos, pero es para plastificantes, hay otros muchos. Si habla de aditivos inhibidores, yo ensayé los antiguos inhibidores de Sika y su comportamiento no era muy eficaz, pero no he ensayado los nuevos, sé que tienen una nueva generación de Sika. Y después los de BASF, sí, los ensayados son enormemente eficaces, muy rápidos, muy eficaces y paran la corrosión. Y luego, como noticia que a lo mejor no se conoce ahí en Latinoamérica, pero sí en Europa, es que Sika va a comprar esta sección de BASF, toda la parte de construcción, que ahora ya no es BASF, es Master Builders, toda la sección de Master Builders va a ser comprada por Sika, con lo cual en poco tiempo, supongo, ya no habrá aditivos de las dos partes, solo unos, o inhibidores de las dos partes. Ponto adicional sobre esse tema ainda é importante, na parte de recuperação, por exemplo, há sistemas que se propõem que se apliquem esses inibidores a partir da superfície. E aí também dois aspectos que tem que se avaliar em relação a esses inibidores: a capacidade de penetrar a partir da superfície e chegar até o nível da armadura. Isso é fundamental, porque não é só aplicar na superfície, eles têm que chegar até o nível da armadura. E chegando ao nível da armadura, qual é o potencial de redução das correntes que a gente tem naquele sistema ativo, e considerando os níveis de concentração de cloretos, por exemplo, que eu tenho naquele sistema. Então, isso aí é importante se avaliar. Olha, se você for aos produtos comerciais que estão no mercado, praticamente todos eles vão dizer que vão funcionar. Ninguém vai vender um produto no mercado dizendo que não funciona. Eles vão dizer que vão funcionar. Então, a nossa responsabilidade é no sentido de avaliar o nível de eficiência realmente que esses inibidores têm na aplicação que a gente está querendo ter. Sí, Gibson, por completar esa parte que es fundamental lo que dices, en España que se ha emitido documentos, porque son productos nuevos, certificados para estos productos nuevos, lo que se exige es que luego en obra se mida la velocidad de corrosión y se compruebe cómo baja. Y tienen que seguir aplicando el inhibidor hasta que consiguen que la corrosión se pare. Es obligatorio ahora en España si se usan esos aditivos. Es obligatorio si quieres estar cubierto con el seguro, tener la aseguranza. O Rui Barbosa pergunta sobre as ligas de aço com nióbio, se vocês conhecem. Bom, os ácidos com nióbio, estamos começando a estudar os ácidos com nióbio. Nem podemos comentar ainda sobre resultados, mas estamos começando a estudar. Eu não tenho... E acho que na literatura tem pouquíssima coisa
sobre a eficiência disso aí. Na verdade, é um campo em aberto e a gente está começando a estudar isso aí, a eficiência do nióbio em relação à proteção contra a corrosão. Gabriela Casemiro, a proteção catódica por projeção de fibras de celulose é preferível com relação a custo-benefício em comparação às outras proteções catódicas? A fibra de celulose é só para garantir a umidade superficial, que é o eletrólito do sistema. Então, se você tem, por exemplo, tem a alternativa de se utilizar argamassas condutivas, mas tem que se ter a garantia de uma alta presença do eletrólito para que você não crie pontos de resistência no sistema. É um sistema elétrico, então ele tem que fluir, a corrente tem que fluir tranquilamente. Então, não posso ter variações importantes de meios mais resistivos e menos resistivos na aplicação do sistema. Então, a polpa de celulose se mostrou como uma alternativa, mas eu sei que existem também disponíveis argamassas condutivas que são aplicadas na superfície com esse propósito. O propósito é manter a presença do eletrólito para que o sistema opere de forma eficiente. Luiz Felipe Araújo pergunta: a aplicação de proteções adicionais de corrosão ao aço pode permitir reduzir a espessura de cobrimento do concreto? Se você fizer um estudo bem feito em relação a isso aí, avaliando a velocidade de transporte dos agentes agressivos naquele meio e avaliando a resposta daquela armadura que está recebendo um sistema suplementar de proteção, em relação, por exemplo, à carbonatação ou aos cloretos, isso sim pode ser feito. Mas isso tem que ser feito com bastante responsabilidade. Não é algo assim para se vender como uma varinha mágica. Faz isso aqui que vai funcionar dessa forma. Tem que ser feito com bastante responsabilidade. Até porque os métodos que a gente tem para prever, né, os modelos que a gente usa para prever a entrada de agentes agressivos também tem o seu grau de imprecisão. E essas são todas as perguntas por hoje. Muito obrigada a todos e até a próxima quinta.